Um, dois, ok, perfeito, está a funcionar. Bem, bom dia a todos. Bom dia. Vejo que estão acordados, este bom dia foi bem forte, todos tomaram bem o pequeno almoço. E realmente, quão grande é o nosso Deus, não é? E temos sido maravilhosamente guiados esta manhã no louvor, centrando-nos na pessoa de Deus. E também o vamos fazer agora, neste tempo do estudo da Palavra de Deus. E, na verdade, hoje nós iremos iniciar uma nova série de estudos que terá lugar sempre no último domingo de cada mês. Ao longo de várias pregações, nós iremos fazer uma viagem ao início de todas as coisas criadas. Ao início de tudo. O livro de Gênesis. E, na verdade, o porquê de nós estudarmos Gênesis? Realmente, vamos estudar do capítulo 1 até ao capítulo 12, ao longo de vários meses. Mas, na verdade, Gênesis, como eu disse, é o início de todas as coisas. E só para dar-vos um bocado de contexto sobre o livro, Gênesis foi escrito após o Êxodo, após a saída do povo de Israel do Egito, por volta de 1445 a.C. Quem escreveu, o autor, o escritor, foi Moisés. E Gênesis faz parte, como nós sabemos, é o primeiro livro da Bíblia, não cronologicamente, sabemos isso, mas é o primeiro dos 5 livros que é chamado o Pentateuco, ou a Torá, para os judeus. Então, na verdade, Gênesis é um livro que tem servido de discussão, como base para muitas discussões ao longo de séculos, especialmente por descrever e afirmar a Deus como Criador de todas as coisas, pelo seu poder e pela sua glória. Mas, na verdade, a palavra Gênesis, o que é que ela significa? A palavra Gênesis, ela significa a origem. E o título hebraico deste livro, ele vem da primeira expressão que aparece logo no início do livro, que é no princípio, em Gênesis 1:1. E, na verdade, porquê estudarmos Gênesis? Do 1 ao 12. Nos primeiros 12 capítulos, nós temos o fundamento de todo o resto que nós vemos nas Escrituras. Deixem-me contar-vos algo. No outro dia nós tivemos que ir à pediatra com a Sara e com a Madalena. Foi uma consulta de rotina. E no pediatra, enquanto esperamos pela nossa vez, há lá todo um brinquedos e tudo mais para as crianças brincarem enquanto esperam. E tinha lá uma cozinha, tinha lá uma estante cheia de livros. E a Madalena trouxe-me um livro, que era o livro da história do gato das botas. Alguém conhece aqui a história do gato das botas? Eu, na verdade, não conhecia muito bem. Mas eu abri o livro e tinha para aí umas 4 ou 5 páginas, que eram as páginas finais. De 15 páginas, só tinha as 5 páginas finais. Então eu olhei para aquilo e a Madalena, pai, lê. E eu olhar para aquilo e aquilo não me fazia sentido nenhum, porque faltavam todas as primeiras páginas do livro. E na verdade assim é também com as Escrituras. Se nós não cremos no fundamento, na base, em Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 12, todo o resto da narrativa bíblica não faz qualquer sentido. Então é necessário nós voltarmos ao fundamento, nós realmente crermos e estudarmos aquilo que diz em Gênesis 1, Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 12. E então encontramos o início de tudo. Encontramos o início das primeiras experiências humanas e também os fundamentos teológicos de toda a Escritura. Nós podemos ver, por exemplo, a origem do universo. Podemos ver a origem de toda a ordem, de toda a complexidade criada por Deus. A origem do homem, a origem do casamento, a origem do mal, a origem da salvação, não é? Também. Nós vemos ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que os teólogos chamam do proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, não é? Em que Satanás feriria o calcanhar e Deus, através de Jesus Cristo, feriria a cabeça da serpente de Satanás. Vimos a origem dos idiomas, a origem
da cultura, das nações e a origem também do próprio povo escolhido de Deus. O próprio povo de Israel. Obrigado, Rodrigo. Mas, no entanto, apesar de tudo isto, a figura central de todo o livro é o próprio Deus, que não tem início e não tem fim. Apesar de nós vermos a origem e o início de todas as coisas, a personagem central é Deus, que não tem início nem fim. Então vamos fazer uma viagem no livro de Gênesis e ver, ao longo de todo este livro, a manifestação dos atributos de Deus em todo o seu esplendor e em toda a sua glória. Esse é o propósito do livro de Gênesis. Vamos abrir então em Gênesis capítulo 1, o livro mais difícil, que eu considero o mais difícil de abrir em toda a Bíblia. Gênesis capítulo 1. Vamos abrir em Gênesis capítulo 1 e vamos estudar esta manhã do versículo 1 até ao versículo 5. Gênesis 1, do versículo 1 até ao versículo 5. E diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, logo ao princípio, logo para começar e dar o pontapé de saída de Gênesis, nós vamos olhar para o Deus eterno, Criador e Triuno. O Deus eterno, Criador e Triuno, nos primeiros 2 versículos. E se olharmos bem para a Bíblia, para os primeiros versículos de Gênesis, ela não se preocupa em dar razões ou justificações ou grandes explicações científicas sobre a origem de todas as coisas. Não. Apesar de haver 1001 argumentos lógicos, racionais, bíblicos, esta manhã eu quero focar-me apenas naquilo que Deus revela de si mesmo na palavra. Daquilo que Deus revela sobre si mesmo na criação de todas as coisas. E é algo que nós não podemos fugir, não podemos escapar e é inequívoco. Deus é o Criador dos céus e da terra. É o que nos diz o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Ele criou todas as coisas pelo seu infinito poder, de forma perfeita, mas também de forma sábia e complexa. E um verdadeiro cristão, ele crê em Deus como Deus eterno, Criador e Triuno. E mais em detalhe, vamos ver estas 3 características manifestas nestes versículos. Então o versículo 1 começa com uma expressão que não tem como enganar. Qual é essa expressão? Que começa logo no versículo 1. No princípio. Esta palavra, esta expressão, ela aparece 51 vezes no Antigo Testamento. E ela refere-se ao início das coisas criadas. Notem que eu não estou a dizer que refere-se ao início de tudo. Refere-se ao início das coisas criadas, mas não do Criador. Deus é eterno. Ele não tem um início nem um fim. Então, apesar de nós vermos aqui no princípio, Deus, o próprio Deus já existia antes de Gênesis 1. Ele é independente da sua criação. Então, na eternidade passada, houve um momento em que Deus decidiu iniciar a sua obra criadora e criar todas as coisas. E é esse momento que é descrito aqui como o princípio. A altura em que nada existia para além de Deus. Nem o tempo, nem o espaço, nem a matéria. Mas antes de tudo isto, Deus já existia. E mais ainda, todo o plano da criação, da redenção e da salvação do homem já estava definido na mente de Deus antes destas palavras em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Salmos 92 diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o nosso Deus, o Deus de Criador, Ele é eterno.
Ele não tem um princípio nem fim. Mas o versículo 1 continua e diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui, quando fala de Deus, o vocábulo aqui utilizado para se referir a Deus é a palavra Elohim. E esta palavra hebraica, na verdade, ela, em algumas vezes na Escritura, ela é utilizada no plural para se referir a outros deuses. E não só necessariamente a Deus. No entanto, ela aqui em Gênesis 1, ela aparece no singular, referindo-se ao único Deus vivo e verdadeiro. Ele é a única e a suprema divindade. Não há outro além dele. Então a palavra aparece aqui no singular para se referir a Deus como diferente e destacado de todo o resto, de todos os outros deuses. Não há nada nem ninguém como ele. E lembremos que o próprio povo de Israel, e nós vemos o relato disso mais à frente, ao ler o livro de Gênesis, o povo de Israel é relembrado de que Deus é o soberano criador de todas as coisas. E não é apenas o Deus pessoal que os sustentava. Eles testemunhavam que Deus os acompanhava, que Deus supria as suas necessidades, que o próprio Deus andava com eles sobre uma coluna de fogo à noite e tudo. Mas eles, aqui ao ler o livro de Gênesis, eram confrontados com a realidade de que todos esses elementos que Deus usava para os sustentar foram criados por Ele mesmo. Deus é o soberano criador do universo. Isto também é uma verdade para as nossas vidas. O mesmo Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que sustenta a vida de cada um de nós. As nossas vidas estão na sua mão. Ele é soberano sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que nos acontece. E se Ele criou tudo de forma perfeita e de acordo com os seus propósitos, nós podemos confiar e ter a certeza de que Ele também realizará a sua perfeita vontade em todos nós, na sua igreja, nas nossas famílias e em cada um de nós, como indivíduos, como filhos de Deus. No princípio, criou Deus o quê? Os céus e a terra. E isto aqui, os céus e a terra, está a referir-se a toda a criação. E Deus, na verdade, é o Criador de todas as coisas. Agora, existem pessoas que olham para o versículo 1 olham e dizem que do versículo 1 ao versículo 5 está a ser descrito o primeiro dia da criação. Mas, na verdade, não é assim. Não corresponde à verdade. O primeiro versículo de Gênesis é como uma afirmação categórica sobre quem é o Criador, sobre quando é que o Criador criou todas as coisas e o que é que Ele criou, para que não houvesse dúvidas. De uma forma mais fácil e mais simples, é como se o versículo 1 fosse o quadro geral, ou a pintura, o quadro geral de todas as coisas da obra criadora de Deus. E depois disso, a partir do versículo 2, é como se Deus fosse focar, ampliar em todos os detalhes da sua criação. E aí sim, no versículo 2, começa o primeiro dia. Então, Ele fez todas as coisas de forma sábia, planeada, bela e poderosa. Então, logo no versículo 1, não deixa margem para dúvidas. Que Deus é independente da sua criação. Ele criou todas as coisas e Ele criou o tempo, o espaço e a matéria. E só alguém que está fora de tudo isso, que é independente de tudo isso, que não é dominado por tudo isso, é que poderia criar de forma perfeita todas as coisas. Esse alguém é o próprio Deus. É o Deus soberano. E algo fascinante que nós vemos também em Gênesis capítulo 1, logo no versículo 1, ele refuta, na verdade, várias heresias do nosso mundo moderno. Por exemplo, refuta logo à partida o ateísmo. Porque Gênesis 1:1, ele afirma categoricamente a existência de Deus. E na verdade, deixem-me dizer-vos algo que não existem, na prática não existem ateus. Não existem ateus. Na prática existem pessoas
corrompidas pelo pecado, que elas se determinam em rejeitar a existência de Deus. Porque Deus deu-nos uma consciência, a cada um de nós, todos os seres humanos, independentemente da classe, género, e é essa consciência que dia após dia nos atormenta e que nos faz pensar ou agir de acordo com a existência do único Deus vivo e verdadeiro. Então, irmãos, não há Deus. Há sim pessoas que se determinam a rejeitar a existência de Deus. Por outro lado, Gênesis 1:1, ele refuta também o politeísmo. Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Elohim, esta palavra aparece no singular. Não há outro além de Deus. Ele é o único Deus vivo e criador de todas as coisas. Refuta também o panteísmo. Não é? O panteísmo afirma que Deus é a natureza e que a natureza é Deus. Nós não vemos aqui em Gênesis 1:1 que Deus é a natureza. Nós vemos é um Deus eterno. Ele sempre existiu. E é independente da sua criação. A criação não, teve um início. E esta criação, o mundo onde nós vivemos, ele terá também um fim. Deus não. E ela, como nós bem sabemos, ela refuta também o evolucionismo e outras teorias. Nós não vemos aqui dito não é? E sabemos que o evolucionismo diz, ou até há pessoas que dizem que o mundo originou-se por meio de uma explosão, ou que as coisas se autocriaram e depois Deus simplesmente pegou nisso e a partir daí, até houve se calhar qualquer ação de Deus. Não. Nós não vemos aqui dito que Deus usou o existente para criar os céus e a terra. Não. Nós vemos o quê? Criou Deus os céus e a terra. Então, o que originou tudo o que existe foi a ação criadora de Deus. Vamos deixar a marca em Gênesis 1 e vamos a Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3, e diz assim a palavra de Deus: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou das coisas que não existem, ou das coisas que não se veem. Então, nós vemos através das Escrituras que Deus criou todas as coisas do nada. Não havia algo antes e Deus simplesmente continuou essa obra. Não. Deus é a origem de todas as coisas. Ele, sim, foi quem criou o universo. Gênesis, vamos a Gênesis, voltando a Gênesis, o versículo 2 diz que e agora sim, no versículo 2, depois já de afirmar categoricamente que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é eterno, que Ele é o Criador, nós vemos, o versículo 2 começa a ampliar os detalhes da criação de Deus. E aqui sim começamos a entrar no primeiro dia da criação de Deus. E diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Isto significa que a terra, como é normal, ela estava num estado inacabado. Estava num estado sem vida e não estava habitada por ninguém. No fundo, nós podemos dizer que neste momento aqui, ao afirmar que a terra estava sem forma e vazia, podemos dizer que ela ainda não estava de acordo com o plano final de Deus. Deus ainda não a tinha terminado. Deus não tinha terminado a sua obra. Então Deus tinha à sua frente uma tela em branco que Ele mesmo criou. E o versículo continua e diz que havia trevas sobre a face do abismo. Agora, há pessoas, pelo facto de dizer aqui trevas, há pessoas e até teólogos mesmo que acreditam que fazem uma distinção entre Gênesis 1 e 2
colocam numa categoria e depois, a partir do versículo 3, colocam noutra categoria. E dizem, no fundo, que existiram, entre aspas, dois mundos. Que primeiro existia um mundo criado por Deus de forma perfeita e aconteceu algo que quebrou a ordem de tudo isso. Então Deus, no versículo 3, cria uma nova terra de acordo com aquilo que Ele queria. Mas isto não corresponde à verdade. As pessoas dizem isto simplesmente por o versículo 2 dizer trevas, falar em trevas. Mas na Bíblia, nem sempre trevas são sinal de pecado. Eu vou ler para vocês, não precisam de abrir. Salmo 104, versículo 20. Para mostrar que nem sempre na Bíblia as trevas são sinal de pecado. Salmo 104, 20 diz: dispões as trevas e vem a noite. O Salmo 104 é um salmo incrível que fala da criação de Deus. E é um salmo muito útil, na verdade, para nós lermos em paralelo com Gênesis, capítulo 1. Então, e diz assim: dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Então aqui temos um exemplo onde trevas não está relacionado e não significa pecado. E trevas, na verdade, são parte do plano original de Deus na criação. E elas aqui em Gênesis simplesmente indicam ausência de luz. Simplesmente querem dizer escuridão, ausência de luz. E a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o que quer dizer isto? A face do abismo. Bem, a palavra abismo aqui, como em outros lugares da Bíblia também, ela refere-se a águas profundas. A águas profundas. Se nós formos se nós pensarmos na história de Jonas, no relato que Jonas faz quando ele é atirado ao mar, quando ele é engolido pelo grande peixe. Em Jonas capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte. Aqueles que quiserem podem acompanhar com a leitura. Jonas capítulo 2, versículo 5. Que diz que esta é a oração. No capítulo 2 vemos a oração de Jonas dentro do ventre do grande peixe. E ele no versículo 5 diz o seguinte: as águas me cercaram até à alma. Ele está a descrever a sua experiência quando ele foi atirado ao mar e antes de ser salvo, antes de ser engolido pelo peixe. Então, as águas me cercaram até à alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Então vemos aqui que o abismo refere-se às águas, à imensidão das águas profundas. E tudo, na verdade, aqui em Gênesis 1, 2, tudo estava submerso pelo oceano primitivo, podemos dizer assim. Portanto, a terra estava rodeada de água e rodeada pela escuridão. Novamente, podemos ir ao Salmo 104, versículo 5. Que diz: lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. E notem agora a descrição que faz da criação e do que é que estava a acontecer em Gênesis 1, 2. Versículo 6. Tomaste o abismo, as águas profundas, por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Então, como nós podemos ver em Gênesis 1, 2, tudo estava submerso. Toda a terra estava submersa em água e rodeada pelas Escrituras. Então, pensemos no oleiro. Pensemos no oleiro que ele coloca o barro em bruto para o moldar de acordo com o seu plano e propósito. Deus, então, aqui ele tinha a terra à sua disposição para ser moldada de acordo com o seu plano perfeito. Mas, contrariamente ao oleiro, e temos que fazer referência a isto,
O oleiro utiliza matéria existente. Mas Deus não. Deus é o Criador do tempo, do espaço e da matéria. O final do versículo 2 diz: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós vemos aqui que o Espírito de Deus, ele estava presente e foi parte ativa na criação. E esta palavra que aparece aqui, pairava, ela é utilizada em Deuteronômio 32, no versículo 11. E ali descreve a águia, está a descrever a vida de uma águia, que ela paira sobre o seu ninho, paira sobre os seus filhos, sobre a sua ninhada, que a ninhada é completamente dependente da águia para sobreviver, para viver, para se alimentar, para crescer e até para se desenvolver. Então, esta palavra pairava é utilizada com referência à águia em relação aos seus filhos, à dependência dos filhos em relação à águia. E, na verdade, o que nós vemos aqui, a criação, ela não tinha o poder para evoluir ou para desenvolver-se. Cada organismo dependia totalmente de Deus para ser moldado ou criado. Portanto, foi o Espírito de Deus que providenciou a energia para que fosse instaurada a vida, a ordem e a forma da criação. E, amados irmãos, fazendo uma comparação com a nossa condição, nós somos totalmente incapazes de salvar a nós mesmos. Nós somos totalmente incapazes de produzir vida em nós. Não há possibilidade de haver vida espiritual em nós, a não ser que o Espírito Santo de Deus nos convença do pecado, nos convença da justiça e nos convença do juízo e produza vida nos nossos corações. Assim como Deus é a fonte da vida, Ele é a única fonte de salvação para livrar as nossas almas da morte e dar-nos vida eterna. O Espírito Santo de Deus foi parte ativa na criação. E por outro lado, nós sabemos que Jesus Cristo também esteve presente e ativamente envolvido na criação. Vamos abrir em João capítulo 1. Vamos ler João capítulo 1, os versículos 1 até ao versículo 3. Versículo 1 até ao versículo 3. E diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está a referir-se ao próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós vimos a Trindade, não é? Vemos um único Deus que se manifesta em três pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Espírito e Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Nós vemos que todos eles fazem parte ativa na criação. Estão diretamente envolvidos. Então, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus triuno, é o Criador do universo e o autor da nossa salvação. Então nós vemos aqui nos primeiros 2 versículos o Deus eterno, Criador e triuno. Continuemos. O versículo 3 nós vemos, em primeiro lugar, nos primeiros 2 versículos vimos o Deus eterno, Criador e triuno. Mas agora no versículo 3 nós olhamos para o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Diz assim o versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então Deus, através do poder da sua palavra, Ele criou a luz. Lembrem-se que até aqui
havia trevas sobre a face do abismo, como lemos no versículo 2. Mas Deus trouxe a luz à existência, dissipando assim as trevas. A palavra de Deus tem poder. A sua palavra, ela não falha. A sua palavra é suficiente para nós. E a palavra de Deus, ela deveria, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, ela devia fazer-nos tremer. Ela devia fazer-nos tremer. E, na verdade, o mesmo poder, Deus, através da sua palavra, Deus não perdeu o seu poder. O seu poder permanece. O mesmo poder com que Ele disse, haja luz, é o mesmo poder que traz vida ao coração do pecador. Ao coração de todos nós. Então, esta expressão, disse Deus, ela deve despertar-nos também para a obediência ao nosso Deus. E nós, na verdade, podemos aprender muito com a criação. Notem que Deus disse, haja luz. E o que é que aconteceu? Houve luz. Oxalá cada um de nós fosse assim. Que quando Deus nos diz para fazermos algo, nós fazemos. Então nós realmente podemos aprender a ser obedientes. E quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus e desprezamos, ignoramos ou rejeitamos? Deus é digno de toda a nossa obediência. E esse é o propósito de toda a criação. E nós estamos incluídos nisso também. O nosso propósito é obedecer ao Senhor. Viver para Ele. E vemos aqui também, no versículo 3, que o poder da palavra de Deus cria vida onde ela não existe. E assim também acontece com os nossos corações. E deixem-me dizer-vos algo incrível acerca deste relato de Gênesis. Deus é intencional em tudo o que Ele faz. Pois ao criar a luz e ao dissipar assim a escuridão, nós temos aqui um vislumbre daquilo que acontece quando Deus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não há como conhecermos a Deus se Ele não resplandecer no nosso coração. Não há como amarmos a Deus se Ele não resplandecer no nosso coração. Se Ele não fizer a sua obra em nós. E na verdade, eu e tu estamos condenados à morte e ao inferno se Deus não resplandecer no nosso coração. Então, glória a Deus, porque Ele dá-nos aqui um vislumbre daquilo que acontece quando Ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Vimos então o Deus eterno, Criador e Triuno. Vimos agora também no versículo 3 o poder da palavra de Deus. E no versículo 4 nós vemos a perfeição da criação de Deus. A perfeição da criação de Deus. E diz assim o versículo 4 de Gênesis capítulo 1. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. A criação, ela é um reflexo dos atributos de Deus. E a sua bondade reflete-se nas suas obras. Então, após Deus criar a luz, Ele viu que a luz era o quê? Boa. Ou seja, que cumpria o propósito para o qual ela tinha sido criada. E temos que entender que tudo o que Deus faz é bom. Não há nada bom que não venha de Deus. Aliás, o próprio Deus, Ele mesmo é o padrão de tudo aquilo que é bom.
E nós nunca estaremos à altura desse mesmo padrão. Se existe, na verdade, algo de bom em nós, não é graças a nós, mas é graças à bondade de Deus que Ele reflete, espelha, manifesta em cada um de nós, graciosamente. E Ele, na verdade, aqui, depois de ver que a luz era boa, diz o versículo 4, e fez separação entre a luz e as trevas. Então Deus separou as esferas de atividade da luz e das trevas num momento específico do tempo, no primeiro dia da criação. E vemos aqui um detalhe interessante, que nesta altura o Sol e a Lua ainda não tinham sido criados. Então, como é que havia luz? Como é que a Terra era iluminada? Na verdade, o próprio Deus era a fonte de luz de toda a criação. E sabiam que na Jerusalém Celestial também será assim? Apocalipse 21, 23 diz, falando da Jerusalém Celestial, diz: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E que glorioso dia será! E na verdade é esse dia que deve ser o nosso alvo em todas as coisas. Nós não somos daqui da terra, nós não pertencemos a este mundo, mas a nossa verdadeira pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador. Por último, versículo 5, nós vemos a autoridade de Deus sobre a criação. E diz assim o versículo 5, chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E vemos aqui que foi o próprio Deus que deu o nome à luz e às trevas. Então nós vemos aqui Deus a exercer a sua autoridade. E temos que entender que toda a autoridade pertence a Deus. Ele é o dono e Ele é a fonte de toda a autoridade. Não há autoridade que não venha dele. E este ato de dar nome é um sinal da sua autoridade. Vejam que ao longo das Escrituras vemos e conhecemos que há várias entidades que possuem autoridade. Mas nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 19, onde vemos Adão a dar o nome aos animais. Mas ele não deu o nome aos animais porque simplesmente acordou, lembrou-se que hoje vou dar o nome aos animais porque me apetece. Não. Esse exercício da autoridade foi concedido por Deus. Toda a autoridade vem dele. E vemos, por exemplo, em Romanos 13:1, onde fala dos governantes, e diz em Romanos 13:1 que não há autoridade que não proceda de Deus. Então Deus é a fonte de toda a autoridade. E por isso Ele chamou à luz dia e às trevas noite, de acordo com o seu propósito. E o versículo 5 termina dizendo: houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E deixem-me dizer-vos que nós, é para isso que a Escritura nos aponta. Nós acreditamos que Deus criou todas as coisas em 6 dias literais de 24 horas. Eu estou a dizer-vos isto porque nem toda a gente pensa assim. E há até pessoas que acreditam que todo este relato da criação é uma mera história, uma alegoria. E que um dia aqui representa um grande período de tempo ou até uma era. E eu creio que essas pessoas não poderiam estar mais erradas. Eu acredito que o universo foi criado em 6 dias literais de 24 horas. Pois é para isso que a Bíblia nos aponta de forma clara.
Vamos pensar juntos. Se Deus não criou o universo em 6 dias literais, tendo descansado no 7º, o mandamento que Ele nos dá de guardar o sábado não faz qualquer sentido. Nós vimos em Êxodo 20 que Ele estabelece a comparação entre as duas coisas. Assim como eu criei o mundo em 6 dias literais e no 7º descansei, eu fiz isto para dar-vos o padrão para que vocês façam o mesmo. E para além disso, o versículo 5, ele dá-nos evidências claras de que estamos a falar, sim, de dias literais de 24 horas. Primeiro, Deus menciona aqui tarde e manhã. E o facto de Deus mencionar tarde, ou seja, o pôr do sol, e manhã, o nascer do sol, manifesta uma ligação direta ao conceito que os judeus tinham e utilizavam para marcar os dias. Então Deus, ao dizer tarde e manhã, qualquer judeu identificava logo do que é que estávamos a falar. Que estávamos a falar de dias literais. Portanto, é impossível que nós estejamos a falar aqui de uma era ou de um grande período de tempo. Deus menciona tarde e manhã. Os judeus estavam familiarizados com este conceito de contar, com esta forma de contar os dias. E por último, no versículo 5, a última expressão que aparece é houve tarde e manhã, o primeiro dia. A última palavra do versículo 5 é dia. E sempre que esta palavra hebraica aparece junto a um numeral ou a um número, por exemplo, 6 dias, ou neste caso um numeral, o primeiro dia, ele indica sempre, mas sempre nas Escrituras, um dia de 24 horas. Então porquê que aqui seria diferente? Deus é coerente em toda a sua Escritura e na forma de fazer as coisas. Então, assim sendo, afirmamos que Deus criou o universo em 6 dias de 24 horas. E no 7º dia Ele descansou para deixar-nos um padrão, para santificarmos esse dia para o Senhor. Agora, Deus podia ter criado tudo num dia? Claro que sim. No entanto, uma coisa é o poder de Deus. Sim, Deus poderia ter feito isso. Uma coisa é o poder de Deus e outra coisa é a sua vontade e o seu plano soberano para nós. E o mesmo acontece na nossa vida. Deus poderia responder às nossas orações de forma instantânea? Claro que sim. As provações na nossa vida poderiam durar, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos, meia hora no máximo? Claro que sim. Mas Deus é soberano. E Ele tem um propósito em tudo o que faz. Se as nossas provações duram anos, Ele sabe o que é que está a fazer nas nossas vidas. Ele sabe qual é o propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós. E muitas vezes sofremos, passamos por provações, estamos angustiados e só queremos que isso passe. Irmãos, não nos esqueçamos que Deus é soberano. Não nos esqueçamos que através de todas as situações e circunstâncias da nossa vida, Deus trabalha em nós. Deus molda-nos à imagem do seu Filho Jesus Cristo. E deixem-me dizer-vos que não há maior privilégio de que quer através do sofrimento, quer através das provações, quer através de coisas difíceis, não há maior privilégio que nós sermos moldados e aperfeiçoados à imagem de Jesus. É esse o nosso propósito. É para isso que estamos aqui. Eu queria terminar e quero terminar com um poema. Um poema que realmente, ouvindo tudo isto, o relato da criação e a manifestação de quem Deus é e dos seus atributos, nós na verdade não podemos ficar indiferentes a tudo isto. E este poema, esta porção, revela qual deve ser a nossa atitude perante tudo isto. Perante quem Deus é, perante a perfeição da sua criação. E ele diz o seguinte: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade.
Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. À tua repreensão fugiram. À voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste às águas uma divisão que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até à tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados. E assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulta o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. E na verdade não há outra resposta possível a não ser prostrarmos-nos em louvor e adoração perante o Criador Todo-Poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a Ele sim seja dada toda a honra e toda a glória. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, Senhor, Criador dos céus, da terra e de tudo o que neles há, graças te damos, pois podemos contemplar a tua glória por meio da criação. Só tu és Deus e não há, nem nunca haverá outro igual a ti. O teu caráter, Senhor, permeia todas as tuas obras e somente tu és digno de receber a honra, a glória e o poder. Ajuda-nos, Pai, como criação tua, a louvar-te sem cessar. Ajuda-nos a confiar que o mesmo poder que criou todas as coisas é o mesmo poder que nos sustenta hoje. Em ti vivemos, nos movemos e existimos, Senhor. Cada detalhe da nossa existência pertence a ti e exaltamos o teu nome, hoje e sempre. Amém.